Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivos da aula de hoje, vamos aos recados importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná, pois acesse o Google Classroom, resolva as atividades, teste seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores, tirando as suas dúvidas. E se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. E agora prepare-se que vamos começar mais uma aula, né? Já reúna seu material aí, fique pronto para as suas anotações e o que você, como você tem de costume estudar aí, beleza? O tema da nossa aula de hoje, vamos fazer uma retomada sobre as questões socioambientais e migratórias existentes no continente africano. Objetivo da aula de hoje, vamos retomar alguns temas relacionados aos aspectos sociais, mais diretamente, né? E as migrações no continente africano. Na aula anterior, nós falamos sobre as migrações e a questão dos refugiados, né? Vimos que a África é o continente que apresenta o maior número de refugiados no mundo, né? Existe um órgão, o Acnur, né? Que é a agência que regula a questão dos refugiados no mundo inteiro. E vemos aqui, ó, 140 milhões de africanos vivem fora do continente africano. Mas nessa aula anterior, a gente constatou que, apesar desse número, que aparece na mídia, esse deslocamento dos africanos numa migração vertical, né, saindo do continente, ela é a menor porcentagem. A maior porcentagem de migração é de migração interna. Então vamos lá, vamos diretamente aos aspectos sociais. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou aspectos socioambientais, falamos sobre impactos ambientais, né? Hoje vamos mais diretamente à área social. Eu trouxe para vocês uma pesquisa do Afrobarometer, que disponibilizou essa pesquisa para a revista Exame em 2016. A Afrobarometer é uma agência de pesquisa não partidária, né? Como uma espécie de uma ONG, faz pesquisas no continente africano sobre democracia, sobre a governança, as formas de governo, como que a população, né, se relaciona com essas esferas do poder. Perdão. A primeira preocupação dos africanos seria o desemprego, né? Tem taxas de desemprego grandes na África. Aqui nós temos um gráfico de taxas de desemprego nos países do G20, né? Aquele bloco de países alguns países emergentes, outros ricos, né? Um grupo de países mundiais. A África do Sul aqui, ó, aparece em primeiro lugar, com 26% de pessoas desempregadas. O Brasil também não estamos numa colocação muito agradável, estamos em terceiro lugar com 10,9% de taxa de desemprego. Mas é claro, na África, né, devido às condições de infraestrutura, a realidade desses séculos de colonialismo, esse atraso no desenvolvimento, né, as consequências para os africanos elas são mais graves. Além do desemprego, as cidades desorganizadas e outros aspectos urbanos aí difíceis, né? Então a dificuldade para encontrar emprego é um medo, um receio de aproximadamente 37% dos africanos entrevistados. Os lugares onde tem esse problema mais agudo, mais grave. Em Cabo Verde, né, que falam português de Portugal também, 72% dos africanos reclamam da falta de emprego ou temem, né, a perda do emprego que estão desenvolvendo atualmente. Na África do Sul, 71%. Congo, Namíbia, África do Sul, Angola e Lesoto lideram o ranking dos países com as maiores taxas de desemprego na África. Isso, lógico, vai influenciar na economia, no aquecimento do mercado interno, né, e devido às dificuldades do continente, isso se torna mais grave. Segundo aspecto social apontado, né, como uma preocupação da população africana, né, veja, essa agência de notícias, a Afrobarometer, ela trabalha com a população, né? Ela não vai em busca dos regentes, dos dirigentes aí africanos, dos políticos. A segunda maior, então, com 31% dos entrevistados apontando a questão de saúde. Problemas mais graves em Serra Leoa, na Tanzânia, na Uganda e no Senegal. As pessoas reclamam A gente viu em aulas anteriores que, infelizmente, o sistema de saúde é precário, né? Faltam vagas em hospitais, não existe saneamento básico, então existe uma pressão muito grande, né, na área de saúde. Ainda na África enfrenta essa questão da desnutrição, né? Já desde que mais acentuada a partir da década de 80, ali, ó, 70% da população da Somália, por exemplo,
sofre com desnutrição. Eritreia, Burundi, Moçambique possuem 60% da sua população subnutrida. Taxa de mortalidade infantil nesses países, Guiné-Bissau, Angola e Serra Leoa, é de 120 mortos a cada 1.000 nascidos. Isso é uma taxa de mortalidade infantil muito elevada. E isso está ligado diretamente às questões de saúde, o comportamento da população em relação à higiene, às questões sanitárias, e também o problema da corrupção. A gente viu nas aulas anteriores que a dificuldade política, de organização política na África é muito grande. E, infelizmente, a população acaba sendo a mais prejudicada com isso. Primeiro quiz da aula de hoje. Um dos motivos pelos quais o continente africano apresenta tantos problemas sociais foi o colonialismo europeu, o fim da Guerra Fria, letra C, o processo de globalização, ou letra D, o continente não apresenta problemas sociais. É rapidinho, a gente já volta para a correção. Então vamos lá, oitavo ano, vamos à correção do nosso primeiro questionário. Um dos motivos, né? Nós sabemos que tem vários. O continente africano apresenta tantos problemas sociais foi letra A, colonialismo europeu, letra B, o fim da Guerra Fria, letra C, o processo de globalização, letra D, o continente não apresenta problemas sociais. Bingo para quem anotou lá a letra A, o colonialismo europeu, trouxe essa evolução, esse desenvolvimento tardio ao continente, mas outros motivos existem também. Até o processo de globalização, né? Que agora que a África está inserindo-se nesse processo econômico da globalização, social, tecnológico, né? Recebendo as benesses, né? Os benefícios da globalização, estão chegando timidamente agora no continente africano, beleza? Questão da educação, também outro problema preocupante, grave, né? Não só na África, em outras regiões do mundo, né? As questões de educação são muito debatidas. A educação aparece em terceiro lugar, 21% dos entrevistados apontam a preocupação com a educação. Em Serra Leoa, a taxa é mais alta, mais da metade da população, né? Reclama do sistema de ensino. Zâmbia, Nigéria, África do Sul também aumentam essas queixas contra o sistema de ensino. A falta de infraestrutura, né? Isso é muito grave, outros países do mundo apresentam isso também. Você tem a estrutura da escola, né? Toda aquela infraestrutura que tem que atender a população, ela é precária ou inexiste, ela não existe, né? E na Nigéria, outro caso preocupante é com relação à qualificação profissional dos professores. Muitos professores reprovaram em testes para trabalhar com educação básica, né? Isso é outra situação grave, a falta de profissionalização, né? Incapacidade dos professores também. Então, essa infraestrutura educacional é o problema mais grave que eles enfrentam na África. Aqui o transporte é infraestrutura, né? Um país africano tem a desorganização urbana, a gente já havia visto como isso funciona, e a falta de infraestrutura acaba tornando os problemas africanos maiores. A gente viu em aulas anteriores que o continente africano é o mais atingido por desastres naturais. Países que têm infraestrutura, que se preparam para isso, é o caso dos Estados Unidos, da Europa, que sofre alguns desastres, o problema já é grave, a consequência já é grave. Então imagine em ambientes que nós não temos infraestrutura, como é o caso do continente africano. A infraestrutura e os transportes são a preocupação de 23% dos africanos, com picos de reclamação na Libéria, 51%, Benin, 41% e Guiné, 48%. Menos de 60% da população da África, por exemplo, tem acesso à água potável.
né? A gente viu na nossa aula ao vivo e aulas anteriores que mais de 200 milhões de pessoas não têm acesso a água e sabão. Isso agora, em tempos de pandemia, se torna muito preocupante. Nos últimos 40 anos, 4 milhões de hectares de irrigação foram desenvolvidos. A África vem buscando até parcerias com o Brasil, né, para um desenvolvimento agrícola mais avançado, mas ainda vem timidamente fazendo isso, né, a comparação aqui às vezes até meio um pouco desleal comparar com a China e a Índia, né, que irrigaram entre 25 milhões de hectares para a China e 32 milhões de hectares de irrigação para a Índia. A gente vê até que o tipo da irrigação da África ainda é dos mais antigos. Lembra, eu expliquei para vocês que eles usam um bico só que joga água naqueles irrigadores, né? Hoje já trabalham com 2 ou mais 3 bicos de irrigação. Então eles vão caminhando em busca dessa melhoria econômica também. Preço médio, isso aqui é interessante, gente. Esse dado parece muito com o nosso continente aqui, com a América. No Brasil, inclusive. O preço médio de serviços pré-pagos de telefonia, sabe, os pacotes de celular, lá na África saem em média 12 dólares por mês. Vamos colocar o dólar a R$4 aí, daria R$48. Nós também pagamos planos de internet, né, a esse preço mais ou menos, até os mais baratos inclusive. Comparados com 2 dólares em países como a Índia. Né? Por que eu tenho um preço muito mais barato lá na Índia, dessa internet? A Índia vem sendo procurada pelas multinacionais para a produção de software, tudo mais. Então, acredite-se que por esse motivo seja barateado o custo da internet, mas nós estamos aí pagando 12 dólares mais ou menos também em pacotes pré-pagos de internet. Aqui, talvez um dos problemas mais graves, né, que é o estresse hídrico da África. Região subsaariana, por exemplo, a maior porcentagem das pessoas tem problemas crônicos com falta de água, né? Estresse hídrico. Em quinto lugar, ficou a preocupação com a água potável, um problema para 20% dos africanos. Para a Guiné, 60%, em Burkina Faso, para a Guiné, 59%, em Burkina Faso, 60% das pessoas preocupadas com as fontes de água. A escassez tem se evidenciado de forma muito agressiva, principalmente lá na região subsaariana, no centro-norte, alguns países do norte também. As reservas das regiões são finitas. Outra característica da África, abrigar muita quantidade de água em lagos. Talvez o continente que tenha a maior quantidade de água, né, reservada em lagos. E isso está sendo um problema também. A ocupação humana ao redor dessas fontes de água causam a escassez da água. O lago tem uma quantidade de água finita. Para você fazer uma recarga de um lago gigantesco, isso demora, a natureza demora para repor toda aquela água, né, no lençol freático, e ela emergir e ter água no lago. Então eles estão com esse problema sério lá de escassez. A quantidade disponível diminui de forma gradativa, mas a demanda, a procura pela água é muito grande. E a água diminui, ao mesmo passo que aumenta a procura, a oferta vai diminuindo por conta do crescimento populacional. Né? A pobreza também, né? Vamos deixar bem claro, né, a partir de agora que esses problemas sociais eles são encontrados em todos os lugares do mundo. A gente viu que a cultura, a história das nações é que vão determinar de que forma as nações, os políticos, os dirigentes desses países vão agir diante desses problemas. Tá? Então a pobreza, lógico, também é um problema social grave na África. 20% da população preocupa-se no Burundi mais, né, um país mais pobre, 40%. E aqui um dado também alarmante, enquanto no mundo a taxa de pobreza é de 10%, foi em média em 2015, na África foi de 41%, você tem 4 vezes mais pobreza. 4 em cada 10 africanos ainda viviam em 2015 na pobreza extrema, vivendo com menos de 2 dólares ou 1,60 € por dia e por pessoa. É até surpreendente imaginar como uma pessoa sobreviveria, né, com essa renda mensal. Aí aqui a crise da fome, essa região da África, né, chamada de chifre da África, onde a gente encontra os maiores problemas da fome, são os países pobres e sofrem ainda com fenômenos naturais, com a seca, a pior seca dos últimos 60 anos. Lembrando que nós estamos passando por este problema também aqui no Paraná. Há mais de 50 anos não tínhamos uma crise hídrica tão aguda,
Então temos que ir em busca lá da meta 20, economizar 20% no uso da água na nossa casa. Todos os setores da sociedade devem ir em busca dessa meta. O problema ainda maior ainda era a Somália. Nós vimos que a seca faz com que os somalis migrem dentro do continente, né? A ausência do governo. A Somália está vivendo conflitos aí, governada praticamente por milícias do Al-Shabaab, né, que é um grupo islâmico extremista, e eles dificultam a distribuição dos alimentos, né, para manter um domínio sobre a população. 13 milhões de pessoas nessa região aqui, desses 5 países, são atingidas pela fome. Isso é um dado calculado pela ONU. Beleza? Então aqui, ó, fome e escassez de alimento são fonte de preocupação para 15% dos correspondentes. O problema é sentido com mais força no Malawi, Nigéria e no Mali. Então a fome atinge 236 milhões de pessoas, 13 milhões só ali no chifre da África. A África é o continente com o maior número de pessoas afetadas por esse aspecto social, por esse problema social que é a fome. Vamos lá, segundo quiz da aula de hoje. Elemento natural de grande importância para os seres vivos e que no continente africano encontra-se em escassez. Letra A, vegetação. Letra B, relevo. Letra C, água. Ou letra D, clima. Rapidinho a gente já corrige. Então vamos lá, galera, correção do segundo questionário. Um elemento natural de grande importância para os seres vivos e que no continente africano encontra-se em escassez. Essa tá fácil, né? É a escassez de água. Até pelo perfil climático ali da região, a gente tem essa característica, né? Um continente que abriga vários desertos, então a quantidade de água lá encontra-se em escassez, principalmente na África subsaariana. Que falar de outra questão social importante também, que é a violência. A criminalidade e a violência são citados por 15% dos africanos, reclamam dessa questão. Quênia, Madagascar, são lugares que têm uma reclamação mais efetiva. Madagascar, né, é impressionante, mas infelizmente vem passando por problemas seríssimos, né? Um lugar que poderia ter um potencial turístico gigantesco, mas vem enfrentando esse problema da violência. Teve aquele evento nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, por conta de um exagero policial ali, né? E isso se espalhou pelo mundo inteiro. Na África não foi diferente. A partir desse evento, pobreza e questões étnicas são os principais motivos que promovem, infelizmente, essa violência policial, né? Às vezes a falta de preparo dos policiais acaba culminando nessa violência extrema, né, desnecessária. E aí as migrações, que estão também muito relacionadas aos problemas sociais, essa movimentação intra-regional, essa migração, essa movimentação dos africanos dentro do continente, também acaba causando pressão sobre a área urbana e vai ainda aumentando os problemas sociais, né? A precariedade social é um dos motivos das migrações. A precariedade econômica e política, né, com que os estados africanos vêm enfrentando, promove essa migração. Uma pequena parte, né, faz uma migração, uma grande parte faz a migração horizontal dentro do próprio continente e uma outra porcentagem se dirige para fora do continente, tá? Em 2017, 258 milhões de imigrantes no mundo, 36 milhões eram africanos, 14% da população migrante internacional é composta por africanos. A gente viu no início da aula, né?
aquele mapa mostrando que 140 milhões de africanos estão fora do continente. E as migrações trazem o aparecimento, aí, como consequência, os refugiados. O número requerentes de asilo, 30 milhões, 10% dos refugiados que procuraram asilo em 2016, em algum país, em algum lugar do mundo, né? Na África subsaariana, 10% desses migrantes eram africanos, desculpa. Esses 30 milhões de 300 milhões, 30 milhões são africanos. Na África subsaariana, que é a maior região, né, que tem o maior número de países, é que encontra-se essa característica das migrações internas, né? Então, às vezes até um migrante, um refugiado sai de um país de uma condição precária e vai para um outro que está até nas mesmas condições. Isso acaba agravando o problema dos países, né? A migração horizontal realiza-se dentro do continente e entre os países da região. Temos números reduzidos de africanos que vão para fora do continente. O Banco Mundial indicou lá em 2016, 65% dos fluxos migratórios, 65% dos fluxos migratórios na África são dentro do continente, 26% em direção a outros países, principalmente da OCDE, essa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tem 30 países que fazem parte, são países desenvolvidos. 5% para países não pertencentes à OCDE, 2,9% para outros países em desenvolvimento e não existem informações, né, para países não identificados de 0,4%. Então, a grande movimentação é no próprio continente. Outro motivo, né, outra questão que motiva essas migrações, os conflitos. Nigéria, Somália, Sudão do Sul, né, nós temos dezenas de países lá que estão em conflitos internos, disputas étnicas, políticas, né, para ver quem vai assumir o governo daquele território. Então, os deslocamentos são inevitáveis, fugindo das guerras. Aqui os refugiados ambientais, lembra, né? Uma outra categoria de refugiados que surgiu no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra, era destinada a cuidar de refugiados europeus, mas ela veio se desenvolvendo. Hoje, a Acnur é responsável por organizar a vida dos refugiados aí no mundo inteiro. Beleza? Então, o clima, as questões climáticas também podem ser um fator que motiva migrações, principalmente a seca nos países aí do Chifre da África, na Somália. Então, o último quiz da aula de hoje, classificação dada aos refugiados que se deslocam pela dinâmica de elementos naturais. Seriam refugiados de guerra, letra A, refugiados ambientais, letra B, refugiados do relevo, letra C, ou não existe tal classificação? É rapidinho, a gente já volta. Então vamos lá, correção do último questionário da aula de hoje. Classificação dada aos refugiados que se deslocam pela dinâmica de elementos naturais. Letra A, refugiados de guerra. Letra B, refugiados ambientais. Letra C, refugiados do relevo. Ou letra D, não existe tal classificação. Ela existe sim, e eles são chamados de refugiados ou ambientais ou refugiados do clima. Vamos ficar com ambientais, que daí a gente vai abarcar aí todos os fenômenos naturais, né? Não só fenômenos climáticos. Beleza? Então, hoje fizemos essa retomada sobre as questões sociais e migratórias, né? A migração também contribui, né, para a dinâmica dos aspectos sociais, né? Aqui uma imagem da chegada de navios, né, migrantes.
e a África tem muito apoio externo também nesses refugiados, bem ou mal estão sendo bem recebidos nos países anfitriões aí. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma Aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.